Boa noite a todos. Fui pega desprevenida, tá, gente? Vocês me ajudam com a, com a introdução. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar, das atividades da casa. Na segunda-feira, nós temos o estudo online. Quem tiver interesse em participar, pode solicitar os trabalhadores da casa para estar entrando no grupo, porque o link é disponibilizado pelo WhatsApp. Na terça nós temos a reunião estudo de 7h30, na segunda, corrigindo, o estudo das 20 às 21, na terça de 19h30 às 20h30 é estudo, e de 20h30 às 21h30 nós temos a reunião mediúnica. E às quintas, as palestras abertas ao público a partir das 20h. Eu vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Hoje, como diz a Dalila, eu abri aqui, saiu. A juventude do teu corpo é breve, utiliza para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda, significando conquistas do terreno percorrido. Mantém-se jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remorso e de uma conduta reta. Ou seja, cuidar do corpo para poder manter-se com a mente bem também, Vou convidar todos a fecharem os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, te agradecemos pela oportunidade de mais um dia, de mais uma quinta-feira, com aprendizado através da palestra, que possamos ouvir, compreender e, ao sair daqui, praticar todos os ensinamentos. Que a sua misericórdia chegue aos corações daqueles que necessitam e que se encontram desesperados, desamparados, se sentindo abandonados. O seu amor, que eles possam estar abertos, dispostos a receber o seu amor e o seu cuidado. Abençoe a todos aqueles que gritam e pedem por socorro. Senhor Jesus, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Obrigada, Deus, Virgem Santíssima e Senhor Jesus. Hoje a palestra é com a irmã Sheila. É isso, né? Isso. Seja bem-vinda. A fala é toda sua agora. Bem, pessoal, boa noite para todos. Antes de a gente começar, eu quero agradecer o carinho do convite para que a gente pudesse estar aqui mais uma vez e partilhando o fechamento da quinta-feira numa casa que a gente, quando entra num ambiente espírita, numa escola qualquer religiosa, e que as vibrações ali elas nos acolhem, isso nos fortalece muito, e a gente ter a oportunidade de concluir uma jornada de trabalho, de atividades numa instituição que fala de Jesus, no nosso caso de Jesus à luz da doutrina espírita, é motivo para que a gente agradeça e agradeça sempre. Então a gente aproveita as vibrações da leitura da página de Joana de Ângeles, da prece inicial, para rogar ao nosso mentor espiritual, rogar a Jesus, aos benfeitores espirituais desta casa, que nos envolvam a todos um abraço muito carinhoso e que possamos receber desse abraço a energia que particularmente cada um de nós aqui necessita para dar conta das nossas jornadas diárias, dos desafios que não têm sido poucos. E a gente tem pedido muito ultimamente que nesse abraço a gente consiga buscar a alegria, a esperança, a coragem, a força para a gente seguir. Então que Jesus nos abençoe.
E pessoal, o que a gente organizou para conversar na noite de hoje foi um conjunto de reflexões que nasceu desta obra Paulo e Estevão, psicografada por Chico e ditada a ele pelo Espírito Emmanuel. Então, antes de a gente começar a falar daquilo que dá nome à nossa conversa, que é buscar Paulo de Tarso, e de uma forma muito simples, a trajetória que ele percorreu no seu processo de transformação moral, quem já teve a oportunidade de ler este livro, Paulo e Estevão? Só para a gente ter uma ideia. É o mais lindo romance espírita. Com toda certeza. Ele é encantador, né? Então a gente tem 3, 4 pessoas que já tiveram a oportunidade. E aqueles que não leram, eu já vou pedir desculpas de uma vez, porque a gente vai dar um spoiler do livro. Spoiler é uma palavra que vem do verbo to spoil em inglês e que significa antecipar uma informação importante a respeito de um filme, de uma peça teatral, de uma obra qualquer. E aí a gente vai fazer isso, a gente vai dar um spoiler do livro Paulo e Estevão, mas não é um spoiler qualquer não, por isso que eu estou pedindo desculpas. A gente já vai logo contar o final da história, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas quem já leu o texto vai concordar comigo. Saber o final não atrapalha em absolutamente nada a leitura desse romance mediúnico, que é um romance que já foi avaliado e analisado por historiadores da academia. Quando a gente fala academia, né, a equipe de intelectuais do mundo todo, e esses historiadores, eles comprovam a riqueza de detalhes que Emmanuel traz aqui com relação a vestimentas, ao contexto histórico, a arquitetura, a cultura da época. Então, Paulo e Estevão não é uma obra menor. E essa obra, ela foi psicografada, ela veio para nós no ano de 1941 e foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1942. E certa vez o Chico, ele foi convidado para participar de um programa na década de 70, não foi aquele famoso Pinga Fogo, não. Foi um programa de televisão do Silvio Santos. E aí, nessa década de 70, sendo entrevistado por Silvio Santos com relação ao seu trabalho dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, principalmente no que diz respeito à mediunidade, então Chico vai contar os bastidores da psicografia da obra Paulo e Estevão. E ele vai dizer que, por orientação de Emmanuel, ele procurou a ajuda de Rômulo Joviano, que era o seu patrão na época em que o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, porque Emmanuel disse ao Chico que era necessário para esse trabalho de psicografia que ele se recolhesse em um espaço de profundo silêncio, um espaço isolado, porque ele viveria um processo de imersão na história de Paulo. Antes de Chico começar o trabalho de psicografia, ele foi levado por diversas vezes a participar de reuniões no mundo espiritual com a maior parte dos personagens que aparecem nessa obra. E aí então ele pediu a Rômulo Joviano e o patrão dele então concedeu um espaço na Fazenda Modelo, existe até hoje para visitação. Esse espaço era um quartinho muito pequeno, um vasculhante só, uma mesa, uma cadeira, as folhas e os lápis para psicografia. Esse trabalho de trazer a obra para o conhecimento da humanidade durou 8 meses. Então, durante 8 meses, o Chico tinha a seguinte rotina, isso ele contando para o Silvio Santos, né? A seguinte rotina, ele acordava cedinho, ia para o trabalho e ali ele saía por volta das 5, 5 e meia da tarde, fazia um breve intervalo, 15, 20 minutos para um lanche e ia para esse quartinho.
Dali, ele varava à noite e até madrugada, 2, 2h30, para poder atender aquilo que Emmanuel solicitava. Daí ele dormia, ia para casa, dormia para chegar no trabalho às 7, 7 e pouquinho novamente. Então foi uma jornada muito puxada para o Chico. E aí é muito interessante que quando o Chico entrava naquele quartinho, ele descreve que observou, porque com ele estava o Emmanuel e havia um outro espírito. O Chico não identifica quem era esse espírito, mas esse espírito era responsável por uma espécie de telão que foi colocada naquele quartinho. Então aquelas paredes, né, elas se ampliaram espiritualmente falando. Então foi construído ali um telão, foi colocado um telão. A gente fala muito hoje de cinema 3D, 4D, 7D, nem sei mais em que D estão os cinemas hoje, né? Mas o telão de onde o Chico acompanhava tudo aquilo que Emmanuel narrava, ou seja, ele fazia realmente aquele processo de imersão, era como se o Chico estivesse vendo os personagens assim como nós estamos nos vendo, porque era um telão 20D, 30D, 50D, 100D, sei lá quantos Ds esse telão tinha. E isso justifica uma fala de Chico, porque ele conta que durante esses 8 meses não houve uma noite sequer em que ele não tenha molhado o papel com as lágrimas, tamanha emoção que tomava conta dele. E eu fico aqui imaginando, a gente que não participou dessa imersão, quem já leu a obra, é difícil não se emocionar em vários trechos aqui. Imagina o Chico. Fico aqui eu imaginando, pessoal, aquele momento em que ele viu nesse telão o encontro de Jesus com Saulo de Tarso. Ele acompanhou ali, o que não foi para ele, né? A emoção. E ele então vai dizer que durante aqueles 8 meses ele conviveu com esses personagens todos e no momento em que ele colocou o ponto final no texto, ele sentiu uma necessidade muito grande de agradecer a Deus, que havia concedido a ele a oportunidade, segundo ele, apesar de todas as suas limitações, de ser um intérprete de uma obra que ele vai dizer ao Silvio Santos é a obra mais importante da sua seara mediúnica. Uma obra muito significativa, não só para o movimento espírita, porque qualquer companheiro ou companheira que queira ler, independente da religião, dá conta de entender e de se emocionar com essa narrativa. Então ele diz que quando ele colocou o ponto final no texto, Emmanuel disse, acabou, ele sentiu essa vontade gigante de agradecer a Deus, então ele se ajoelha e ele começa a ter uma emoção muito grande de saudade de toda aquela ambiência que foi criada naqueles 8 meses e no que antecedeu esses 8 meses. Então ele se ajoelha num ato de profunda humildade, não por ritual, mas por humildade. E quando ele se ajoelha, ele conta que sente debaixo dos joelhos a areia grossa do deserto. Só para a gente perceber a imersão do Chico. E ali então ele agradece. O primeiro leitor da obra Paulo Estevão foi o patrão do Chico, o Rômulo Joviano. E quando o Rômulo Joviano devolve para o Chico os escritos, ele diz assim, achei muito interessante a fala, eu estou diante de um verdadeiro manual, reparem o que ele diz, do trabalhador cristão. Ele não falou trabalhador espírita, mas um verdadeiro manual do trabalhador cristão, porque essa obra cabe em qualquer momento para qualquer escola religiosa. E aí o Chico foi se despedindo daquela ambiência, vendo com muita saudade aquele espírito responsável pelos telões ali, desmontar todo aquele equipamento, né? E aí então a gente volta aqui para buscar um fragmento dessa obra, Paulo Estevão, como eu disse a vocês, lá no final. Nós vamos para o momento em que Paulo já estava preso em Roma,
Na noite anterior ele havia sido levado junto com 2 companheiros cristãos, um casal de amigos cristãos, para a prisão. Estava sendo reinaugurado o circo romano e os cristãos seriam a grande atração para serem entregues às feras. E quando Paulo é levado para essa prisão, ele é separado dos outros amigos cristãos. Ele queria estar com eles, mas como ele tinha cidadania romana e toda aquela autoridade moral de que ele era revestido, então ele foi colocado numa cela que Emmanuel vai dizer mais parecia uma cova, tão pequena, tão apertada, escura, fria e úmida. E ali ele fica entregue aos seus pensamentos. E toda vez que Paulo, ainda até na condição de Saulo, vivia momentos desafiadores, ele tinha por hábito rememorar tudo o que havia acontecido até a data daquele desafio. Então ele começa esse movimento de recordar aquela trajetória toda, antes do encontro com Jesus e após o encontro com Jesus. Nesse momento de rememoração, ele sentia fome, sentia frio, sentia sede, e guardem, por favor, pessoal, essa expressão que Emmanuel utiliza, porque eu acho muito interessante. Paulo sentia uma expectação angustiante. Dá para guardar? Dentro dele havia uma expectação angustiante, quer dizer, uma espera angustiante. É tão interessante isso, porque o que a gente conhece de Paulo é aquele espírito combativo, destemido, e corajoso. Então a gente fica pensando por que ele aguardava o que iria acontecer, porque ele já previa o testemunho final. Por que ele aguardava de forma angustiante? A gente vai entender daqui a pouco a razão. E ali ele tentava conciliar o sono, fazia as suas orações para ver o movimento das horas. Até que num dado momento, ainda não havia clareado o dia, mas já amanhecia, alguém entra ali na cova. E era um soldado que vinha buscar Paulo de Tarso. Quando Paulo é retirado daquela cela, ele estende os braços e tem os pulsos amarrados. Ele se depara com uma caravana de soldados fortemente armados. Eu, quando li isso, fiquei pensando, nessa ocasião, Paulo de Tarso tinha aproximadamente 68 anos. Ele já estava muito fragilizado fisicamente. Então, a gente fica pensando, por que 5, 6 soldados fortemente armados para buscar Paulo de Tarso, se ele, com os seus 68 anos de idade, eu faço parênteses aqui, porque os 68 anos lá da época de Paulo não são os nossos 68 anos de 2025, longe de ser. Fora isso, a gente precisa colocar na conta de Paulo que até aquele momento ele já havia vivido açoites, apedrejamentos, naufrágios, viagens muito longas, se alimentando mal, dormindo ao relento, no frio, na chuva, em meio a pedras. Então ele tinha uma condição de vida física muito precária. E tudo isso trazia uma debilidade para ele aos 68. Por que então soldados fortemente armados? Fisicamente ele não poderia fazer absolutamente nada. Mas qual era o receio daquela caravana? Não era o que Paulo faria fisicamente, mas era a autoridade moral que ele possuía e o constrangimento que ele causava naquelas criaturas. E aí, nesse momento em que os pulsos estavam amarrados, passa por aquela pequena caravana um soldado visivelmente embriagado e escarra no rosto de Paulo. Emmanuel vai dizer que Paulo não fez nenhum movimento de músculos faciais que demonstrasse indignação, revolta ou o amor próprio ferido. Ele limitou-se a levar as mãos amarradas ao rosto, limpar aquilo que havia lhe sido lançado ao rosto e lembrou-se
de quando ele, na condição de perseguidor dos cristãos, agredia verbalmente, humilhava e ficava indignado porque os cristãos não respondiam. Quantas vezes ele, se debatendo junto a Estevão, ofendendo moralmente Estevão e publicamente, ele se sentia revoltado porque Estevão não o agredia de volta, e intimamente Paulo pensava: que Cristo é esse que torna o seu seguidor um covarde? Isso tudo veio à memória dele enquanto ele se limpava, porque ele não teve vontade nenhuma de revidar. Ele então é levado para uma espécie de carruagem, já amanhecia de fato, e aquela caravana parte rumo aos cemitérios enfileirados da Via Ápia. E quando eles chegam ao local onde provavelmente aconteceria a morte de Paulo, a pequena caravana desce juntamente com o apóstolo, e o chefe da caravana vai olhar para Paulo de Tarso. Vou pedir licença a vocês para ler a sentença que foi lida ao apóstolo. E eu sei que é difícil a gente se colocar no lugar dele, mas tentemos, nos colocar no lugar de Paulo quando ele ouve a sentença que lhe foi imputada. Então vai dizer assim o chefe da caravana. Só um minutinho. Aqui. O prefeito dos pretorianos, ele estava se referindo aqui a Tigelino, que era um homem extremamente cruel. O prefeito dos pretorianos, por ordem de César, ordenou que fosse sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, Paulo de Tarso, que estáis vivendo os últimos minutos. Duas informações aqui Paulo vai recolher. Primeiro golpe, de que os amigos haviam sido executados. Ele se preocupava. Como ele estava isolado, ele não tinha ideia do que havia acontecido, como havia acontecido, se havia acontecido, Então ele toma conhecimento de que os amigos haviam partido num testemunho final junto das férias. E há a confirmação da sua sentença. Aquele chefe, ao ler a condenação, olha fixamente para Paulo e pergunta-se assim: que homem é esse que diante de um grande testemunho mantém essa serenidade no semblante? E aí, Paulo, numa atitude muito humilde, vai olhar para esse comandante e vai responder a ele assim, muito importante a resposta de Paulo. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos do Cristo não temem os algozes. Observem o que ele diz, que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. Gente, essa resposta de Paulo é de uma riqueza. Quando ele diz, que os discípulos do Cristo não temem a morte do corpo, naquele momento, o chefe daquela caravana militar não entendeu o alcance das palavras de Paulo. Porque Paulo estava conversando com ele sobre um tema que é muito difícil e muito valioso para nós. Paulo falava sobre vida futura, sobre imortalidade da alma. E o que Paulo está dizendo aqui para esse comandante é o que Allan Kardec diz para nós lá em O Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 2, no item 5, um item espetacular chamado ponto de vista. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. É um item muito curto e Kardec, nesse item, ele vai tratar da existência de 2 grupos de espíritos que caminham aqui pela Terra. Há um grupo, e aí a gente vai dizer o que Kardec propõe para a gente tentar se identificar, né? Em que grupo nós estaremos, né? Então ele vai dizer sobre o ponto de vista que há 2 grupos de espíritos encarnados aqui na Terra. O primeiro grupo é aquele grupo que tem uma ideia clara e precisa com relação à vida futura. Aquele, diz Allan Kardec, que tem uma ideia clara e precisa quanto à vida futura, desenvolve em si mesmo uma fé inabalável, que produzirá nele transformação moral. Deu para pegar a ideia? Então, aquele que tem uma ideia clara e precisa. As palavras de Kardec, nessa informação, elas são muito importantes para nós. Não é à toa que ele coloca ideia clara e precisa. O que é uma ideia clara, pessoal? O que é uma ideia clara? Quando é que a gente diz que a ideia é clara? Uma certeza, porque ela não deixa margem de dúvidas. Ela é transparente, todo mundo consegue entender. Então vai dizer Kardec, uma ideia clara e precisa. O que é uma ideia precisa? Que não há margem para erro, uma ideia exata, não é? Olha bem o que Kardec diz. Uma ideia clara e precisa, quer dizer, uma ideia transparente, que não deixa sombra de dúvidas, uma ideia exata que se tenha da vida futura, produz no espírito fé inabalável. O que é fé inabalável? Obviamente, é uma fé que não se abala por absolutamente nada. Vamos juntando as peças dessa fala aí. Ideia clara e precisa da vida futura. Quer dizer, de que nós estamos aqui de passagem, que a gente tem que valorizar o nosso tempo aqui, sem dúvida nenhuma, mas nós somos espíritos imortais. Isso é quando se fala em vida futura, a gente fala em espírito imortal. Tendo essa ideia dessa forma, a nossa fé é inabalável e a gente produz transformação moral. Pergunta que não quer calar. A nossa ideia da vida futura é clara e precisa? Ainda? Não, ainda vacilante. Vacilante. Mas vai ser. Ainda, né? Ainda não, né? Porque se a nossa ideia, se o nosso pensamento é de que a nossa ideia é clara e precisa quanto à vida futura, então significa que quando vem o testemunho, a gente não treme nas bases. É assim que acontece com a gente? Quando vem um desafio, a depender do desafio, né? A gente faz uma pergunta até danada. Por que comigo? Essa pergunta quer dizer o quê? Por que comigo e não com o outro? Quando a gente faz essa pergunta, gente, é isso que a gente está querendo dizer. Por que comigo? Por que tem que ser comigo, não pode ser com o outro? Não é? Esse grupo que tem uma ideia clara e precisa é o grupo de Paulo de Tarso. É o grupo de Simão Pedro. É o grupo de Teresa de Calcutá. É o grupo de espíritos que vieram com pequenas ou grandes missões, não precisam nem ser espíritos conhecidos, mas que não duvidavam em momento algum da imortalidade da alma. E esse tema, como eu disse a vocês, é um problema para nós. Sabe por quê? Vamos lá. Quando a gente reencarna, a gente assume um corpo que é matéria.
Nós somos espíritos imortais e habitamos um corpo físico que é material e mortal. Aqui tem um conflito para nós, porque por sermos espíritos imortais e habitarmos um corpo que é marcado pela provisoriedade, qual é a nossa primeira tentativa para poder vencer essa provisoriedade? Ou, para usar um conceito da filosofia, né? A gente é um espírito imortal e a gente lida o tempo todo com a impermanência das coisas, porque as coisas mudam o tempo todo. Só que como a gente quer ter o controle das coisas, não é essa a ideia que a gente acha que a gente tem? O controle de todas as coisas, a gente quer ter o controle, por isso a gente, não sei vocês, né? Eu disparo a fazer listinha, né? Para tentar controlar as rotinas. E tudo bem, tá, gente? É uma organização, tá tudo bem. Mas vocês já repararam que a gente faz uma lista e nunca chega ao final dela? Porque outras coisas vão sendo acrescentadas e outras a gente vai encostando pelas prioridades? Por quê? É difícil para nós, na condição de espíritos imortais, lidar com a transitoriedade da vida. E para lidar com isso, a gente quer reter a passagem do tempo, coisa que a gente não consegue, e a gente quer achar que está no controle das coisas. Teve uma vez que, indo para o trabalho, por alguma razão, a gente conseguiu concluir o que era para ser concluído antes do tempo e sobrou um tempinho para a gente sair mais cedo, o que é raro. E sobrou um tempinho para a gente sair mais cedo. Eu me lembro direitinho que eu estava nessa lida e falei, opa, consegui sair 1h30 mais cedo hoje. Geralmente a gente sai 2, 3 horas depois do horário, né? E aí eu falei assim, hoje eu chego em casa e vou assistir a um documentário que eu queria ver, já tinha um tempo que estava lá e eu não conseguia, e nada me demove dessa ideia. E fui eu, guardei as coisas todas, pasta e embora. Eu não saí no portão do meu trabalho quando a minha ajudante manda uma mensagem para mim dizendo assim, Semig veio aqui e vai cortar a luz. E eu falei, eita, mas por que cortar a luz, né? E aí, que documentário que eu fui assistir? O institucional lá que passa no Castelinho da Semig, né? Aquele que eu fiquei lá umas boas 3 horas para poder ser atendida, para mostrar que não tinha que cortar a luz, coisa nenhuma. E eu havia dito que nada me demoveria do que eu ia fazer lá em casa. Só veio para provar que a gente não está no controle das coisas na maior parte das vezes. A gente precisa se programar. Não pode ser como o poeta popular diz, deixa a vida me levar, né? Não pode ser assim. É programação. Agora, se vai, se não vai, nós estamos aqui agora. A nossa agenda tá aí, né? Todo mundo com as suas agendas. Eu não sei se amanhã eu tô aqui fisicamente dizendo. Exatamente, a gente se programa. É tão interessante que a gente conversava sobre isso. Eu falei, Emmanuel tem um pensamento que diz assim, eu conversando, né? Tudo que o olho humano vê ou está morto ou vai morrer, diz Emmanuel. E eu estou olhando para vocês. E vocês estão olhando para mim. Quando eu disse isso num dado momento, eu achei tão divertido que a pessoa que escutava fez assim, ai, passa a morte que eu tô forte. Vida futura. A ideia não é clara e não é precisa. Não é clara e não é precisa. Esse era o tema. Então, quando se fala dessa permanência e da impermanência das coisas e esse desejo absurdo de a gente querer estar no controle o tempo todo, isso sinaliza que a gente não tem uma ideia clara e precisa. Já dizia Guimarães Rosa, né? O correr da vida embrulha tudo. Olha, seu moço, personagem Guiobaldo, né? De Grande Sertão Veredas. Olha, seu moço, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim.
Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O palestrante, se ele em dezembro já tiver a agenda cheia, até o próximo dezembro ajuda um bocado, né, Júlia? Então, isso é uma boa moeda de troca, não é? Não posso, né? Não posso ir agora porque não tem essa não, né? Ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Mas é um bom argumento, né? É um bom argumento. E aí, gente, esse era o diálogo de Paulo com aquele comandante, que naquele instante, naturalmente, ele não alcançou, mas a sementinha foi lançada. E na condição de espírito imortal, num dado momento, ele se recordaria daquele diálogo com Paulo. E aí, naquela sensação de constrangimento e de incômodo, então ele vai dizer para Paulo que contasse 20 passos adiante. E aí Paulo começa aquele movimento de contagem. Lembra que eu pedi para vocês guardarem uma fala de Emmanuel? Paulo estava na cela em expectação. Isso, agora a gente entende por quê. Enquanto Paulo contava os 20 passos para se colocar no lugar da sentença, quem olhasse Paulo por fora veria um homem destemido, de semblante respeitoso e sereno e determinado naquele caminho para a morte. Mas Emmanuel nos permite, como leitores, entrar na intimidade de Paulo, no pensamento e na emoção dele. E ele ia, enquanto contava os 20 passos, orando e pedindo, olha que interessante, pedindo forças a Jesus para não fraquejar naquele momento de testemunho. Porque o que angustiava Paulo? Algo que é perfeitamente normal angustiar. Ele viveria o processo da decapitação. Existiria a sensação física da decapitação. E isso é realidade, não é que ele não acreditava, mas é o espírito imortal no corpo mortal. E aí então, ele ia pedindo essa força para não fraquejar. Quando ele conta os 20 passos, ele então se ajoelha, posta as mãos, espalma as mãos sobre as pernas e pende, inclina a cabeça, aguardando. E nesse momento, Emmanuel vai dizer que o comandante vai retirar a espada e Paulo vai notar que a espada tremia na mão do comandante. E ele olha para Paulo e diz assim, de forma muito sincera: lamento muito, Paulo de Tarso, ter sido eu o escolhido para essa tarefa, mas lamento muito mais por ti. E aí, Paulo vai, com muita humildade, responder a esse chefe da seguinte maneira: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto eu morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, não por mim, porque eu partirei, buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, enquanto vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos de vossa época. Ou seja, eu vou me encontrar com Jesus. Você vai voltar e vai se encontrar com Nero, Tigelino e todos aqueles que se aproveitam do poder que têm para realizar os massacres e crueldades. E aí ele levanta a espada que tremia e Paulo olha num ato de profunda coragem e diz assim: cumpri vossa tarefa até o fim.
porque eu já cumpri a minha. E a espada desce, cortando quase praticamente a garganta de Paulo, o corpo tomba, o sangue jorra aos borbotões e aquela caravana parte desesperada, sem olhar para trás, querendo sair daquele quadro estarrecedor. Nesse instante, Paulo sente mãos carinhosas que vinham até ele. Ele imagina tratar de um grupo de cristãos que furtivamente, sabendo do local da sentença, aguardava a retirada dos soldados para conceder a ele, Paulo, uma morte digna. Mas, na verdade, já eram os amigos espirituais. Paulo sentiu muito pouco, ele sentiu, mas sentiu muito pouco. Porque se não sentisse, seria simulacro, né? Seria interpretação, não era um testemunho. Então, imediatamente, ele já é retirado dali e ele se imagina sendo levado para aquilo que lhe parecera ser a sombra de uma árvore. Ele é colocado ali debaixo e ali ele aguarda, quando de repente ele escuta passos que vinham em sua direção. E como ele não conseguia enxergar, lembram quando ele se encontrou com Jesus, ele perdeu temporariamente a visão. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele também retorna sem visão. E isso tem um significado muito grande, é metafórico dentro do texto, né? Então, ele ouve passos e, tentando entender o que acontecia, ele diz em voz alta: "Quem vem lá?" E a voz responde: "Irmão Paulo." E ele reconhece imediatamente a voz de Ananias. Quem lê o texto vai se lembrar, Ananias era aquele a quem Paulo ia prender em Damasco. Foi aquele que acolheu Paulo após o encontro com Jesus, restituiu a visão de Paulo e entregou a Paulo os manuscritos do Evangelho de Jesus, se não me falha a memória, de Mateus, as anotações de Mateus, para que Paulo pudesse estudar. E aí, quando ele ouve aquela voz, ele vai tateando em direção ao som, enlaça Ananias pela cintura e Ananias diz assim: "Sim, Paulo, sou eu. De outra feita, Jesus me concedeu a tarefa de restituir-lhe a visão do corpo físico, a fim de que pudesses entender a tarefa que lhe incumbia desempenhar na terra. E hoje o Mestre me concede a ventura de restituir-lhe a visão espiritual para que entre no reino dos céus." Vê novamente Paulo de Tarso. E ele volta a enxergar. Não sei qual a razão, viu? Isso ainda estou aqui pensando, mas eu gosto de ler, e quando a gente vai relendo, porque essa obra aqui é para ser lida, relida, que a gente vai encontrando tesouros escondidos na narrativa o tempo todo. Tem uma que está aqui no meu pensamento, depois eu vou tentar quebrar a cabeça, por que Emmanuel contou isso? Mas a primeira coisa que Paulo fez foi olhar as mãos, as vestes, passar as mãos no rosto, e ele notou que as vestes não estavam ensanguentadas, enlameadas, eram vestes luminosas, que o rosto estava sem marcas do tempo, sem marcas de testemunho e de sofrimento. E aí, nesse momento, estou matando aqui a poesia do fechamento, que é para a gente concluir no nosso tempo, mas nesse mesmo momento vem chegando alguém que toca-lhe o ombro, e quando ele se volta, era Gamaliel. É importante a gente destacar essas figuras, né? Porque elas são fundamentais na trajetória de Paulo. Gamaliel foi o doutor da lei que orientou Paulo nos escritos de Moisés e orientou Paulo após a conversão também a ir para o deserto, porque Gamaliel também se converteu ao cristianismo, né? E aí eles se abraçam. E Emmanuel conta que nesse instante se ouve um coro de vozes dulcíssimas, entoando uma canção inexplicável na sua beleza.
eram as vozes dos cristãos, amigos de Paulo, que haviam desencarnado no dia anterior, pediram autorização para aguardar o retorno do apóstolo ao mundo espiritual em gratidão a tudo aquilo que ele havia feito. E aí, Emmanuel diz que nesse instante, uma luz muito intensa rasga o céu e 3 vultos vêm caminhando em direção a Paulo de Tarso. E acho tão bonita a forma como Emmanuel apresenta isso, porque ele vai dizer assim: do lado direito da figura central vinha Estevão. Estevão, aquele a quem Paulo havia mandado apedrejar, condenado à morte por apedrejamento, né? O primeiro mártir do cristianismo. Do lado esquerdo, acho tão bonito isso, do lado esquerdo, do lado do coração, vinha Abigail, a noiva espiritual de Paulo de Tarso, irmã de Estevão. Quando Paulo identificou Abigail e Estevão, a vontade que ele teve foi de partir em direção a eles para abraçar os 2 jovens. Mas quando ele fez um movimento de corrida em direção a eles, ele estacou, porque a figura central era Jesus. E aí ele olha para Jesus, estavam ali o mestre e o discípulo, Jesus e o vaso escolhido, frente a frente. E Jesus abre os braços, porque o primeiro abraço era dele. Abre um sorriso e diz assim: vem, Paulo, vem ser feliz. E a caravana parte, umas esferas elevadas, e eu não tenho condição de fazer isso, mas se eu pudesse fazer um filme sobre a vida de Paulo de Tarso, não há filmes que tem uma frase bonita no final? Eu tenho até minha frase separada. É a frase que Paulo dedicou a Timóteo, ao jovem Timóteo, na 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 7, quando Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Emmanuel, no capítulo 147 do livro Palavras de Vida Eterna, ele vai se dedicar a analisar essa fala de Paulo, e eu acho tão interessante que ele vai dizer assim: Paulo combateu o bom combate. Então Emmanuel vai falar da existência de 2 tipos de combate: o bom combate, aquele de Paulo de Tarso. E aqui é que eu acho interessante, ele não fala mau combate, ele fala o bom combate e combate, apenas combate. Porque ele entende que nós somos espíritos imperfeitos e vacilantes e que a gente tem feito atualmente o melhor que a gente está dando conta de fazer. Então, o bom combate é aquele em que eu não jogo na conta do outro a responsabilidade que me cabe. Aí eu estou no bom combate. E eu estou só combatendo quando eu quero jogar para o outro a culpa, entre aspas, para a palavra culpa, e a responsabilidade daquilo que me acontece. Porque no fim das contas, pessoal, somos sempre nós. Eu não posso impedir que as pessoas façam coisas comigo, porque eu também faço coisas com as pessoas. A questão não é o que o outro faz comigo, né? A questão é o que eu faço com aquilo que o outro faz comigo. O que eu estou fazendo com esse conteúdo que chega para mim? E a gente encerra, porque o processo de transformação moral de Paulo, para mim particularmente, fica muito marcado num episódio que, depois do encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco, para mim, leitora, é o mais bonito da obra. Cada um vai encontrar o seu. Foi um momento em que Paulo já estava convertido, e aí a gente vai ver a transformação dele.
ele já havia voltado do deserto e estava tentando fazer parte do grupo dos cristãos, mas os cristãos olhavam para ele com muita desconfiança. Achavam que, na verdade, aquela conversão era um teatro, um simulacro para continuar o processo de perseguição. Então ele foi rejeitado de todas as formas, olhado com desconfiança, até que ele foi conversar com Simão Pedro. E Pedro disse para Paulo: Paulo, ainda não é o momento de estar aqui. Não é o seu momento ainda. E aí aconselhou Paulo a fazer um movimento para dentro. Só que Paulo entendeu que esse movimento para dentro é algo que a gente também entende muitas vezes. Sabe, quando as coisas não dão certo na vida da gente, começa tudo a ficar atrapalhado. Se a gente tem condições, quando está tudo pesado, tudo dando errado aparentemente, para onde é que a gente quer voltar? Quando as coisas não estão dando certo. Um movimento natural é a gente querer voltar para casa. Qualquer que seja essa casa, mas é voltar para casa. O que Paulo pensou? Eu vou para minha casa. Eu vou para Tarso. Eu vou procurar meu pai, minha mãe, meus irmãos. E ele vai. E quando ele chega em Tarso, ele é recebido com muita indiferença pelo pai. E lá ele descobre que a mãe havia morrido e informaram a ele de desgosto pela conversão. E que os irmãos envergonhados se mudaram de Tarso. Só restava o pai e os escravos, né? E aí então o pai ofende profundamente Paulo de Tarso, lhe oferece algumas moedas como se ele fosse um desconhecido. Paulo coloca a capa e ele sai da cidade de Tarso arrasado, profundamente triste. E ele vai caminhando até chegar nas fronteiras de Tarso e uma região chamada Tauro, onde havia muitas cavernas. Quando ele chega ali, ele tira a túnica, enrola aquela túnica como se fosse um travesseiro, acomoda-se entre as pedras e chora, feito criança. Djavan tem uma música que diz assim: num dia triste, toda fragilidade incide. Paulo vivia um dia triste. E assim como ele, nós também fazemos. Quando a gente está triste, a gente procura desencravar mais tristeza ainda, né? E aí Paulo começa a lembrar tudo que havia lhe acontecido de ruim. Antes de Cristo, depois do encontro com Cristo. Emmanuel Lister, eu contei. Porque é uma página e meia só descrevendo as coisas que Paulo havia vivido, as desventuras. 14 situações pesadíssimas que Paulo havia vivido. 14. Gente, eu não estou falando de um ano. A gente está falando de um período. E aí ele ia lembrando. A gente é assim, quando a gente está triste, a gente lembra de coisas que aconteceu com a gente lá na 5ª série, no 6º ano. E para ficar mais triste ainda, a gente ainda bota uma música, né? De sofrência, para poder chorar mais ainda, não é isso? Então, ele chora tanto que ele adormece. E num êxtase, no sonho, durante o sonho, ele recebe a visita de Estevão, que já havia desencarnado, e Abigail. A conversa de Paulo e Estevão é fantástica. Eles tratam do tema culpa. Culpa, porque Paulo se sentia muito culpado. Estevão vai conversar com Paulo sobre culpa. O que a culpa faz? Como é que vamos desenvolver isso aí para sair desse lugar? Mas a gente termina com um diálogo entre Paulo e Abigail. Porque Paulo conversa com Estevão, depois Estevão retorna, né, para o mundo espiritual, para o lugar onde ele estava, e Abigail segue com Paulo por mais alguns minutos. E a cabeça de Paulo fervilhava de perguntas. Então, ele, vendo que Abigail precisava retornar, ele começa assim: Abigail, depois de um tanto de prosa, né? O que eu devo fazer? Veja se a pergunta dele não nos interessa. Para entender
o que Jesus quer de mim? Não é uma pergunta boa? O que eu devo fazer para entender o que é que Jesus quer de mim? Abigail, espírito superior, gente, não fica numa falação que nem a gente fica, não. Eles são objetivos, né? Então ela virou-se para ele e disse assim: ama. No primeiro momento, ele pensou amar o outro, mas ela não estava falando disso. Ele ia ter que aprender a amar quem? Ele. Em primeiro lugar, ele ia ter que se perdoar. Olha o tema da conversa com Estevão, culpa. Então agora ele ia ter que fazer esse movimento de perdão, de aprender a se amar, o auto-perdão, né? E aprender a se amar. E aí ele pega essa resposta e fala: nossa, Abigail, gente, ele não falou assim, tá? A gente que tá atualizando aqui a fala, é muito mais bonito do que isso. Mas é muito difícil amar, eu entendi, mas é muito difícil. Como é que eu vou fazer para eu alcançar tão alta expectativa? Aí ela disse: trabalha. Ela não estava falando necessariamente de trabalho braçal. Ela estava falando do trabalho do bom combate, do movimento para dentro. Aí ele já começa a ficar mais apertado ainda, né? Porque aí ele vai dizer assim: ama, trabalha, mas vai chegar uma hora que eu posso desanimar. Como é que eu combato o desânimo destruidor? Ela diz para ele: espera. Esse espera é do verbo esperançar, não é do verbo esperar parado. É o esperar com paciência, é aprender a desenvolver a paciência, porque quem não espera se desespera. E ela já ia longe quando ele faz a última pergunta: ama, trabalha, espera. Mas você está dizendo para eu fazer tudo isso convivendo. Como é que eu faço para trabalhar, amar e esperar diante da indiferença dos homens, das pessoas? Aí ela remata: perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Esse foi o roteiro de transformação moral que Abigail indicou para Paulo de Tarso. Essa foi a estrada de Damasco de Paulo. E ele abraçou essas 4 etapas: ama, trabalha, espera, perdoa. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho de nos ouvir, que a gente tenha uma noite muito abençoada, uma sexta-feira de força para a gente dar conta de tudo aquilo que a gente precisar no dia de amanhã.